Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, general Miala, ameaça a direção das... Me que é, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, general Miala, ameaça a direção da Rádio Essencial após entrevista com seu subordinado que falou verdades sobre o líder da secreta angolana. Você, cidadão angolano, precisa assistir esse vídeo que é importante. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula. General Miala mandou apagar o vídeo da entrevista da Rádio Essencial. Só que, por isso que eles estão aí a derrubar os canais no YouTube. Por isso que eles estão aí atrás de youtubers. Tá entendendo? É por conta disso. Mandaram a direção da Rádio Essencial derrubar, derrubar não, excluir os vídeos de um subordinado do General Miala em que o mesmo conta a verdade sobre quem é essa pessoa. J Privado, como assim? Só partilha o vídeo, faça como a Rosas Business Corporation, the best in the country. You ready? Sem mais delongas, sem mais curto-cretas, é aqui onde vocês irão assistir. Let's seguir. Olha aqui, família. Num comunicado tornado público pela estação que, segundo especialistas em comunicação social, notabilizou-se nos últimos anos graças a uma linha editorial alinhada à estratégia de círculos da oposição política e uma certa sociedade civil anti-governo que visa fragilizar figuras ligadas ao aparelho do governo e suas instituições. A direção da Rádio Essencial diz que, ao longo da entrevista, foram vários os momentos em que o entrevistado não sustentou algumas das suas afirmações em factos irrefutáveis, como, por exemplo, quando imputou o diretor-geral do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, o general Miala, pertences a problemas de foros psicológicos. A Rádio Essencial, que, segundo apurações de fontes próximas ao grupo, demarcou-se dos pronunciamentos feitos pelo sociólogo Miguel Ângelo, convidado a uma entrevista em direto. Em um comunicado datado a 19 de março de 2023 e que o protagonista teve acesso à direção da estação, emissora afirma que a Rádio Essencial consolidou-se e distingue-se pelo seu pluralismo. Todavia, enquanto órgão de comunicação social, não se pode exonerar a sua responsabilidade de demarcar-se de acusações graves não fundamentadas, como as referidas no ponto anterior, independentemente de quem seja a pessoa ou instituição visada. Fecha aspas, pode ler-se. Tendo se apresentado como antigo oficial dos serviços secretos, o sociólogo, dentre outras coisas, criticou duramente o funcionamento daquele serviço a que, como refere, pertenceu, tendo afirmado que o mesmo foi desvirtuado estando a fazer um trabalho que não lhe diz a respeito. Para terminar, a direção da Rádio Essencial refere ainda que, além de ter tomado a decisão editorial de excluir o conteúdo em questão das suas plataformas digitais em pleno respeito da sua linha editorial, reafirma que não se confunde com um palco para a disputa de eventuais conflitos de natureza pessoal ou outros contrários ao interesse público. Fecha aspas, concluiu. Fonte, o protagonista. J Privado, qual é a sua opinião diante disso? Olha, é lamentável, condenamos veemente, tá? Porque assim, a Rádio Essencial é uma das plataformas de notícia, entre outros, que tem verdadeiramente trazendo notícias com factos e verdadeiras. Com certeza a Rádio Essencial não gostaria de excluir esse vídeo. E esse vídeo só foi excluído, ou essa matéria só foi excluído por um motivo único, todos nós sabemos. Eles sofreram ameaça por parte da direção. Não é a primeira vez, tá, que isso acontece. Mas por que isso está acontecendo, J Privado? Porque estamos aí à fase das eleições. O MPLA quer errar ao máximo. Só que eles estão habituados a ligar-se a pessoas que erram constantemente. É mais um riff. Normal, segue a vibe, segue o baile. Tá entendendo? E as falas desse jovem, vocês vão se surpreender, tá? Eu não vou falar muito, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês poderem ouvir, tá? Vou colocar aqui. É 1 hora de vídeo, assistam. Assistam que vocês não vão se arrepender, por favor. Ok? É basicamente, estamos juntos, eu tô privado na casa One Love.
Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Essencial Entrevista. Licenciado em Sociologia pelo Instituto de Ciências da Educação de Luanda, pós-graduado em Segurança Nacional pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, está a terminar um doutoramento em Direito e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa, tem especialização em diversas áreas acadêmicas pela nova Escola Doutoral da Universidade Nova de Lisboa, dentre as quais se destacam desenvolvimento das competências acadêmicas, propriedade intelectual, comunicação e ciência, literacia de informação e inteligência. Tem artigos dispersos em revistas portuguesas de especialidade sobre a segurança e inteligência em Angola e na sub-região da África Austral. Falo-vos de Miguel Ângelo, um homem que morre de amores pelo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, ou está errado? Boa tarde. Boa tarde, amigo Avelino, boa tarde, ouvintes da Rádio Essencial. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Essa pergunta é uma provocação. Não é verdade. Bom, não sei se é verdade, mas é melhor não comentar. Poxa, passamos então para aquilo que melhor domina, a questão da segurança, e tem estudos direcionados neste setor. Tem apresentado duras críticas ao funcionamento do SINCE. Este serviço não tem cumprido o real papel? Bom, duras críticas ao funcionamento do SINCE não é bem assim. O que eu procurei fazer, sobretudo neste livro, e que foi uma coisa, digamos assim, inesperada, não era algo sequer que estava previsto, porque eu propus-me, digamos assim, a fazer um estudo para assinalar os 50 anos da nossa independência, e então pensei em escrever 3 livros, e fiz o primeiro livro o ano antepassado, já em 2023, que foi apresentado publicamente a 30 de agosto de 2023, que foi o Estado de Violência e Violência de Estado, uma reflexão sociológica sobre a realidade política, econômica e social de Angola. E após a publicação desse livro, surgiram situações menos boas, inesperadas mesmo, por parte do atual chefe do Serviço de Inteligência, de Informações e Segurança do Estado, o Sr. General Miala, que surpreenderam bastante. E então, isso, confesso, até certo ponto... Quais foram estas situações menos boas? Bom, não vamos entrar em detalhes. Primeiro é que o Sr. General Miala se propôs a patrocinar o livro, o primeiro livro. E eu recusei o patrocínio. E cumpriu? Não cumpriu porque eu recusei o patrocínio. Mas depois houve violações dos instrumentos legais do próprio SINCE para me prejudicar, e porque o Sr. General Miala tinha planos com o livro. E então, não vamos aqui entrar em detalhes, mas este livro acaba por trazer essas referências relativamente ao posicionamento assumido pelo Sr. General Miala, após prometer patrocinar e eu me ter recusado o patrocínio, e foi aí que eu, em colaboração com especialistas em área de psiquiatria, psicanálise e psicologia piavorense, brasileiros, altamente reputados, como eu já estava a escrever esse livro e em função dos acontecimentos, resolvemos traçar o perfil do Sr. General Miala, face à responsabilidade que ele tem perante o país e o próprio serviço. E é o que este livro traz, praticamente, em relação àquilo que é a conduta do Sr. General Miala, atendendo o nível de responsabilidade que tem para o país e o próprio nível de responsabilidade que o SINCE, enquanto instituição que vela pela segurança do país, tem para a salvaguarda da segurança de todos nós. E foi aí que aparece esse livro, com este título e com estas referências. Mas antes houve um acordo, digamos, para que o general insistisse em patrocinar o livro. Não foi insistência. Eu até fiz uma coisa que
me é característica, né? O nosso regulamento de disciplina do serviço, naquilo que diz respeito à deontologia profissional, diz claramente que para trabalhos de investigação científica e de docência, nós nem sequer precisamos da autorização do chefe de serviço. Mas eu fiz mais. Houve algum receio que estivesse a revelar algum dado? Não, e se tivesse a revelar algum dado, isso teria sido feito antes, porque eu fiz aquilo que não devia. Partilhei o livro com a chefia, partilhei com o meu próprio chefe, e eu próprio pedi para que o meu chefe, da altura, partilhasse com o chefe de serviço. E isso foi feito. Né? Isso foi feito. E foi depois disso ter sido feito que o senhor general Miala prometeu patrocinar o livro. Então, se houvesse alguma coisa, alguma situação, digamos assim, proibida de se revelar, não seria ela se propor a patrocinar. Como é que ela antes se propõe a patrocinar e depois entende que o livro não devia ser publicado ou que tem, quer dizer, não faz absolutamente sentido nenhum. Mas nós não precisamos de entrar nesse tipo de detalhes. O que eu procurei fazer, com base na investigação que fiz, e em função dos posicionamentos que foram assumidos pelo senhor general Miala, é exatamente uma investigação com caráter de denúncia. E isso para despertar a sociedade e as instituições que têm competências para tal, a começar pela própria Presidência da República e também vocês, os órgãos de comunicação social, que devem começar por indagar as instituições do Estado quanto àquilo que vem no livro e as suas competências em relação àquilo que está publicado. E se está publicado é porque existem provas para o efeito, para se provar o que é que aconteceu e como aconteceu. E por que é que há crimes? Porque repara que o regulamento de disciplina do SINCE assenta em vários princípios que estão constitucionalmente salvaguardados. Um destes princípios é o princípio da legalidade. Quando não se respeita o regulamento do serviço e se viola o regulamento, não se viola o regulamento, viola-se o princípio da legalidade. Automaticamente se viola a Constituição. Está-se a cometer um crime perante o Estado. E é isso que está em causa, é isso que o livro traz, e é isso que vem, digamos assim, como denúncia, e é isto que deve despertar a atenção da sociedade. E é isso que deve ser debatido. Faz aqui, traça o perfil do general Miala enquanto chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado. Qual foi a conclusão? Não, a conclusão, de acordo com os especialistas que analisaram a situação, e isso está no livro, é que nenhuma pessoa com a posição que tem, o nível de responsabilidade que tem, a forma como age, violando procedimentos, violando a legislação que regula e que reja a atividade do próprio SINCE, não pode ser de um indivíduo racional. É impossível isso. Isso é de um indivíduo que tem traços, que tem sinais de perturbação mental. E isso está devidamente descrito. Eu trago, inclusive, os traços elencados por um especialista norte-americano, um psiquiatra norte-americano, que é Hervé Cleckley, que estão aí, que ele chama a máscara da sanidade. Porque quando nós cometemos crimes, porque pensamos que estamos salvaguardados pela posição que ocupamos, não somos pessoas normais. Porque quando nós ocupamos uma determinada posição de uma instituição, seja ela qual for, ao nível da sociedade, nós não estamos salvaguardados. Nos é imposta a responsabilidade. A posição que nós ocupamos perante a sociedade, e estando na sociedade, nós somos pessoas que temos responsabilidade não só perante as instituições, as pessoas que nos estão subordinadas, não só perante a sociedade, como perante a nossa família, a nossa parentela alargada, porque nós temos a família nuclear, a família parental, que é mais ou menos, digamos assim, biológica ou consanguínea, e depois temos também amigos e pessoas que nos conhecem, e até pessoas que se revêem em nós quando nós estamos em posição de liderança. Quando nós não temos essa capacidade de avaliar esses elementos todos que estão virados para nós e pensamos que podemos assumir qualquer atitude porque estamos salvaguardados pela posição que ocupamos,
Então nós não temos condições de sanidade suficientes para estar naquela não posição. se pode notar aqui que as decisões sejam tomadas em função mesmo também da responsabilidade que a função atribui ou impõe? A função que impõe tem regulamento, tem legislação. E é isso que guia. Aquilo existe precisamente para guiar a nossa conduta. Se você viola, você não tem condições de sanidade para estar aí. Primeiro é que viola a legislação, viola os instrumentos, né? E não olha para a forma como a sociedade olha para si. Então você não tem condições de sanidade para estar aí. E mais, o que nós temos de perceber, desculpa. Recordando aqui aos ouvintes que estamos a conversar com o Miguel Ângelo, um especialista em questões de segurança e também sociólogo, falava da questão da insanidade. Não é uma acusação muito grave. Não é uma acusação grave, até porque se fosse uma acusação grave, eu tenho estado permanentemente, não digo permanentemente todos os dias, mas uma vez ou outra tenho contato sempre com essas pessoas com quem eu trabalhei e ajudaram do ponto de vista teórico, do ponto de vista acadêmico, a sustentar aquilo que o livro traz. E, por acaso, o psiquiatra, e todos eles trabalham em áreas forense, disse-me uma coisa: os níveis de tolerância das pessoas, digamos assim, também são avaliados. Isso também diz muito sobre a nossa própria sanidade mental. E o problema não é a sanidade mental, porque todos nós estamos sujeitos a ter algum problema de saúde. O problema é até que ponto essa situação de sanidade mental faz com que nós prejudiquemos o país e prejudiquemos outras pessoas. Até que ponto esta alegada insanidade mental tem estado a prejudicar o Estado no que toca ao funcionamento do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado? Decisões mal tomadas e que se redundam em crimes contra o próprio Estado. Quais crimes? Vários. E os crimes estão aí descritos. Para quem não teve contato com o livro, pode avançar algum? Não, porque é o seguinte, caro amigo Avelino, é aquilo que eu disse. Se nós tivermos que entrar em detalhes, tem de ser com os órgãos competentes, porque há coisas que nós não vamos falar aqui, porque também não vão se resolver aqui, né? E o livro está aí precisamente para despertar a atenção da sociedade e despertar a atenção dos órgãos que têm essa competência de aferir a veracidade dos factos. E como eu ia dizendo, este médico psiquiatra com quem eu tenho estado a trabalhar diz claramente que os níveis de tolerância das pessoas também são avaliados. Nenhuma pessoa gostaria de ver o seu nome gratuitamente exposto quando sabe que tem uma conduta irrepreensível. Então, por que o senhor Miala não se vem queixar? Não é porque ele tolera ou porque ele acha que quer deixar as coisas passarem. E vou lhe dizer mais até. Há um grupo de jovens que lida comigo e se revê em mim, que teve a iniciativa de dirigir cartas à Presidência da República e à Procuradoria-Geral da República, e mais uma informação que eu elaborei e que assinei, com os detalhes, digamos assim, do que terá ocorrido, para que esses órgãos assumam a sua responsabilidade. E até hoje não houve nenhuma reação. O que significa dizer que esses órgãos, de certo modo, podem ter sido até também influenciados para que não agissem como tal. Não é? E isso é que é mau, porque, vejamos uma coisa. Eu li há tempos, por exemplo, que a PGR notificou um advogado por comentários que terá feito a respeito do Presidente da República, que é uma pessoa até que eu conheço muito bem, crescemos praticamente juntos, que é o Zé Carlos Rodrigues. Esta pessoa falou numa rádio, e por ter falado numa rádio, aquilo que disse foi considerado, de certo modo, ultraje ao Presidente da República. Eu lancei um livro, o livro está aí, é do conhecimento público, fala de uma figura, traz traços de conduta da personalidade desta figura,
traz os elementos que regulam a atividade do serviço que foram violados e, sintomaticamente, ninguém reage. Há razões para que outros organismos não reajam a esta denúncia pública que faz no livro? Se há razões, só estes organismos podem justificar, mas deixa-me só dizer o seguinte, da mesma forma que eu estou aqui a falar, né, se isso ferir alguma suscetibilidade, certamente a Procuradoria me vai chamar, né, ou vai notificar, como se diz, ou vai convocar, como se diz, para eu justificar aquilo que estou aqui a dizer. Né? E é o que devia acontecer em relação a este livro. E até, numa conversa que eu tive com este médico amigo psiquiatra, ele disse-me, numa sociedade como a brasileira, este livro posto em público, ainda que o senhor general Miala quisesse prescindir de uma queixa contra mim, a Procuradoria nunca devia se demitir da sua responsabilidade, atendendo até o nível de responsabilidade que ele tem para o país. Primeiro porque é a indicação de que a personalidade que dirige um serviço tão sensível como o SINS não tem condições de sanidade mental para o efeito. Segundo, se essas afirmações forem gratuitas, não é só por ser a entidade que é, né? Se essas afirmações forem gratuitas contra um cidadão, e porque todos nós temos o direito de imagem, devem ser consideradas crime. Logo, não é só o senhor Miala prescindir que a situação fica resolvida. Não, a Procuradoria assume a sua responsabilidade. Se ele prescinde, ainda assim eu terei de ser convocado para justificar aquilo que digo e por que digo. E vou dizer mais, para a instituição que é o SINS, nunca se deviam ter tomado as decisões para que assuntos tão sensíveis pudessem correr o risco de serem tratados em programas de rádio, como estamos assim aqui a falar, ou de serem tratados em livro, como foi tratado neste livro. Né? Então, estas situações devem ser devidamente acauteladas. E por isso é que eu próprio, independentemente daquilo que o nosso regulamento diz em relação à investigação científica e à atividade de docência, que dispensam até a autorização do chefe do serviço, eu ainda assim partilhei aquilo que eu estava a fazer com a minha chefia, porque não tenho nada a temer. E achei que era um sinal de consideração e respeito por aquelas pessoas com quem eu tinha trabalhado, porque eu tinha saído voluntariamente de um cargo que eu ocupava e que eu escrevi pedindo a minha exoneração. Mas ainda assim, continuei a ter a mesma consideração e respeito por aquelas pessoas com quem eu trabalhei. E por que traz a público estas, digamos que denúncias contra a chefia do SINS? Quando há crimes que se cometem contra os Estados, devem ser denunciados. E não pode ser tratado a nível interno. Se me tivessem dado a oportunidade de o fazer, não teriam sido trazidos para fora. Mesmo com o cargo que ocupou? Exatamente, e é só para ver, né? E este é mais um sinal, claramente, e dizia exatamente este médico amigo. Se o indivíduo sabe que eu até tenho capacidade de reagir, quer falando publicamente e de forma destemida, a um órgão como estamos hoje aqui a falar, e que isso pudesse vir de alguma forma até a beliscar, digamos assim, não só a sua própria imagem, mas a criar até um clima de instabilidade interna. Logo, as decisões que se tomam ao nível mais alto devem ser devidamente ponderadas. E isso não foi feito. Quer dizer, não se pode pensar que nós estamos investidos dos cargos para abusar. E depois também, ainda que se queira abusar, é preciso medir a quem abusar. Então, eu tive, ao nível do SINS, pessoas com quem eu trabalhei, foram subordinadas a mim, né? E eu tive em mãos também muitos dossiês sensíveis. Então, não vamos querer pensar que
porque estamos investidos da posição tal, porque somos amigos do Presidente da República, ou porque a pessoa tal não tem condições de chegar ao Presidente da República ou a outra entidade qualquer, que podemos abusar. Não há aqui algum risco de ser, digamos que, mal entendido, as pessoas entenderem que tem um problema pessoal contra o general Miala? Não, se houver algum problema pessoal, o próprio general Miala é que deu indicações de ter algum problema pessoal comigo. Porque até a altura em que eu comecei a fazer o meu trabalho e decidi partilhar até com ele, eu tinha como uma pessoa, além de ter sido, ou de ser o chefe do serviço, eu tinha como uma pessoa com muito respeito e consideração. E quando eu, inclusive, recebi a mensagem de que ele estava interessado em patrocinar o livro, pensei que fosse no mesmo espírito que sempre norteou as nossas relações enquanto eu estive em funções. E, quer dizer, agora, espanta-me é que depois se toma uma decisão exatamente para me prejudicar. E mais, eu, logo no início, mandei uma informação, uma mensagem, que eu tenho aí os registros todos, ao meu então chefe, e disse claramente que a posição que o senhor general Miala estava a tomar era precisamente no sentido de pretender a minha eliminação física. Isso está claro. Agora, se isso lhe daria alguma glória, ou se isso serviria para ele demonstrar que é uma pessoa muito poderosa, não é? Nós temos conhecimento e sabemos como usar o conhecimento que temos para denunciar essas práticas, e foi exatamente o que eu fiz. O livro está aí, está a percorrer o mundo, tem havido reações de todo lado. Eu já fui contactado por um jornalista da Voz da América, fiz uma breve entrevista à Voz da América, a entrevista está aí a correr o mundo, e tudo isso são situações que devem ser avaliadas na hora de se tomar uma decisão para uma pessoa com a posição que tem. Porque nós não devemos nos deixar abusar, não devemos nos deixar intimidar, até porque nós temos um percurso. Então, o nosso percurso, quer enquanto profissionais, quer enquanto intelectuais, deve ser, digamos assim, respeitado. Não é a posição que se ocupa que faz com que as pessoas pensem que podem abusar de quem quer que seja. No contexto em que o país atravessa com a crise económica e vários outros problemas sociais, qual tem sido o papel do SINCE? Sem olharmos aqui novamente para a questão da liderança, já que fala em sérios atropelos, qual tem sido o papel do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado? Bom, tem sido um mau papel, porque o SINCE se demarca precisamente daquilo que devia ser a sua real função. E os documentos que regem a atividade do SINCE, o Estatuto Orgânico, eu até por acaso devo ter aí, só que pronto, não pensei em trazer. Estão lá, as atribuições do SINCE estão lá claramente bem definidas. E não é aquilo que se faz. Hoje, volta e meia, as pessoas, algumas vozes dizem que quase todas as ações negativas que acontecem no país têm mãos do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado. Há razões para que as pessoas olhem para o SINCE com estas suspeitas constantes? Não, eu penso que não diria que há razões. O problema é que as pessoas também, de uma maneira geral, não conhecem, digamos assim, o papel efetivo que o SINCE deve desempenhar como um órgão republicano do Estado. E como é que conheceriam o papel? Os instrumentos estão aí, lendo os documentos, são públicos. O Estatuto Orgânico do SINCE é público. Mas ao olhar para o nível de literacia das populações... Não, mas essas vozes que acham que têm a mão do SINCE não são pessoas iletradas. São as pessoas exatamente que têm um nível de literacia que lhes permitiria ter acesso aos documentos. Mas, para dizer, o amigo Avelino, o problema é que as pessoas só têm esse olhar porque o SINCE demarca-se da sua real função. E há, digamos também assim, entre aspas, algum síndrome da perseguição, né? E que as pessoas, e pronto, também em função, se calhar, daquilo que... Este síndrome surge do nada ou foi criado?
Não, é o síndrome que surge exatamente porque os órgãos são falhos. Eu falei na minha entrevista, à Voz da América, e vou falar aqui, e isso está aí no livro, que eu não sou daquelas pessoas que hoje, digamos assim, olha para o conceito de Estado falhado, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista daquilo que são os elementos de construção do conceito, não olho o conceito de Estado falhado como um conceito mais academicamente viável. Né? E eu trato hoje o Estado, as distorções do Estado, como falcatruas, porque são muitas vezes práticas cometidas de forma consciente. E se são conscientes e que chegam muitas vezes até a não serem corrigidas, né? Então isso não são falhas, porque, digamos assim, se o senhor Fernando Miala tivesse tomado uma decisão, avaliado a sua decisão e compreendido que cometeu um erro, ele teria recuado e teria corrigido. Mas, valendo-se da posição, independentemente do erro que cometeu, o erro se mantém e acha que não deve corrigir. Não é? Isso não é falha, isso são falcatruas. Isso são atos claros de bandidagem, de banditismo. Não é? E é isso que faz com que a sociedade, de uma maneira geral, tenha essa percepção do Estado. E o órgão visado, precisamente, acaba por ser o SINCE. Porque o senhor general Miala quer estar em tudo, quer aparecer, quer ter o protagonismo de tudo. E porque a intenção dele é chegar à presidência da República. Esta intenção está clara? Está clara. Como chega a esta conclusão? Não é chegar à conclusão, nós temos elementos que provam essa pretensão. Aliás, as redes sociais. Quais são os elementos? São os elementos que circulam nas redes sociais. Quais? Que dizem que o senhor Miala é o candidato ou o putativo substituto do presidente da República e proliferam e muitas vezes... Tem fundamento esta... Claro que tem fundamento, porque o meu nome não aparece. Não é porque eu não tenho capacidade de ser presidente da República. Não é? O meu nome não aparece por quê? Em tempos apareceu aí um jovem colega vosso, radialista, num programa de podcast, é conhecido mais por Jojo, é um jovem, por acaso, que eu conheço, né? E que dizia que o senhor general Miala é uma das pessoas, ou a única pessoa, que estava em condições de ser presidente da República. Esses comentários não são aleatórios. Não são aleatórios. Onde é que o Jojo conhece o general Miala? E eu próprio já recebi mensagens no meu message de um indivíduo, que eu até também conheço, que mandou uma mensagem a dizer a mesma coisa. Isso não são comentários inocentes, eu tenho aí as mensagens. E eu próprio disse a esse indivíduo que aquilo não era verdade. Não é? Existem provas. Não é porque... Não, nós temos... E mais, eu sou um especialista de inteligência, eu estudei inteligência social. Né? Não é porque as coisas estão a circular, porque alguém entendeu, teve imaginação fértil e pôs aquilo nas redes sociais. Quero dizer que tem mão do SINCE por trás desse... Tem mão do próprio senhor general Miala, são situações orientadas. São situações orientadas. Não é? Então, isso está claro. Agora... E os políticos estão avisados disso? Deviam estar. Se não estão, não sei o que é que estão a fazer. Agora... A questão que nós temos de colocar nem é essa. A questão que tem de se colocar é precisamente até que ponto há alguma concordância entre aquilo que é a sua pretensão, né, e aquilo que é, por exemplo, o pensamento do próprio presidente João Lourenço e das pessoas que estão na direção do MPLA. Essas pessoas é que, em última análise, e se olharmos agora para os estatutos que foram aprovados neste último congresso extraordinário, é a estas pessoas que depois competirá decidir quem será a pessoa que o EPLA vai indicar para concorrer às próximas eleições. Agora, se for ou se não for, o senhor Miala, aliás, o senhor Miala não tem condições sequer de concorrer, isso também está aí. Ele tem antecedentes criminais e a Constituição veta essa possibilidade. Aliás, a sua nomeação, se tivermos de ser rigorosos, devia ser impugnada. A própria Assembleia Nacional,
o documento de destituição que a UNITA apresentou do Presidente da República à Assembleia Nacional trazia esse elemento. Mas eu penso que esse elemento não devia ser um elemento a ser enxertado naquele dossiê da UNITA, mas esse elemento devia ser um elemento à parte, a ser apresentado junto do Tribunal Constitucional, a se pedir a impugnação do ato de nomeação pelo chefe de Estado, do Sr. Miala, ao chefe do SINS. Se me permite, este livro, acho que é na página 85, 75, por aí, estão elementos baseados nos estatutos do próprio serviço, baseado no regulamento de disciplina do serviço. O livro que faz referência ao livro Angola na era do pós-verdade. Pós-verdade, exatamente. Que indicam perfeitamente que a nomeação do Sr. Miala para chefe do SINS, pelos antecedentes criminais que ele tem, é ilegal. É ilegal. E pode-se fazer tábua rasa destas situações. E é aquilo que eu disse. Hoje eu estou a falar para a Rádio Essencial. E se esses comentários estiverem a ser ouvidos pelos dignitários do Estado, deviam se preocupar em analisar a situação, porque num caso como esse, nem sequer é necessário nenhuma denúncia ou algum demandante a solicitar a impugnação do ato de nomeação do Sr. General Miala. Os instrumentos estão aí, a Constituição está aí, o Estatuto Orgânico do SINS está aí, o Regulamento do SINS está aí, e que diz claramente que para casos de pessoas condenadas à pena de prisão maior estão vetados a serem admitidos como funcionários do serviço. Fala de que o chefe do SINS tem pretensões de atingir o cargo de Presidente da República, isso com base no que se diz nas redes sociais. Fora das redes sociais, há indicações nesse sentido? Bom, fora das redes sociais, não sei, eu não lido com as pessoas ou com o próprio senhor General Miala, talvez as pessoas que lidam com ele possam falar sobre isso, mas o que é certo é que a leitura que se pode fazer daquilo que aparece nas redes sociais não é uma imaginação de uma pessoa que pensa que ele pode ou deve ou tem condições para o efeito e põe. Não é? Não é isso que acontece? Não, claro que não. Claro que não. Então, agora, se eu próprio estou a dizer que eu já recebi mensagem de alguém a indicar essa situação, e foi até a propósito de um texto que eu escrevi no Facebook, na altura, sobre a situação relacionada com o caso Lusat, e que é um indivíduo que, independentemente de nos conhecermos, nem temos nenhuma relação assim de grande proximidade, que logo a seguir mandou-me uma mensagem no privado a dizer exatamente isso. E que são pessoas que, de certa forma, podem ser próximas, não propriamente do senhor General Miala, mas podem ser próximas de pessoas que são próximas a ele, porque a esposa do senhor General Miala, não sei se ainda terá nascido e crescido em Malange, mas as suas raízes são de Malange. E eu conheço muita gente próxima da família da esposa e que tem acesso, às vezes, aos meios familiares onde comentários dessa natureza podem ser feitos. Mas também não é por aí. Não é por aí. Nós temos que avaliar aquilo que são os dados que proliferam nas redes sociais. E em função daquilo que prolifera, nós temos de compreender que aquilo não é aleatório, porque se fosse aleatório, aparecia o meu nome, apareceria o seu, ou aparecia de qualquer outra pessoa. Pois, as coisas que acontecem com os partidos, sobretudo com a UNITA, terá mãos do SINS, como se relata? Bom, isso não é uma coisa para se questionar. O que eu disse e continuo a dizer é que o SINS é um órgão republicano. E se, eventualmente, a UNITA tiver alguma prova de que aquilo que acontece tem a mão do SINS, devia denunciar. Agora, também há uma situação que eu até, por acaso, é uma das coisas que eu creio que retratei no meu primeiro livro,
há, digamos, referências que são feitas pelo líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, sobre a interferência do SINS na UNITA, que também o próprio SINS não pode encarar isso de ânimo leve, porque o SINS tem uma função republicana. E se um líder, com a responsabilidade do líder da UNITA, faz esse tipo de afirmações, não podem ser afirmações gratuitas. Tem mesmo função republicana? Tem função Para republicana. nossa realidade. Diga? Para nossa realidade. Tem função republicana. Agora, uma coisa é a função republicana da instituição, outra coisa são as práticas de quem lidera o SINS. São coisas diferentes, temos de separar isso. Porque em determinados níveis, o SINS procura cumprir aquilo que é a sua função republicana. Agora, uma coisa é quem está na base e faz o seu trabalho como deve ser. Outra coisa é quem está no topo e toma as decisões em função daquilo que é feito na base. Mas não há dúvidas que o SINS tem função republicana. Agora, é preciso melhorar, é preciso fazer com que a organização funcione de acordo com aquilo que está estatuído. Se ler o Estatuto Orgânico do SINS, vai ver que o SINS é um órgão eminentemente republicano. Agora, se as decisões que são tomadas por quem lidera o SINS transgridem as normas, elas têm de ser denunciadas. É isso que esse livro faz. Esta alegada aspiração por parte do diretor do SINS em chegar à presidência da República coloca em xeque aquilo que seria a disputa política por parte dos partidos ou nem por isso? Ou os partidos na oposição vêm-se agora a lutar ou a competir com um partido a governar e também com o Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, por outro lado? Não, mas em xeque como? Em xeque como? E é aquilo que nós estávamos a dizer, é o que eu estou aqui a dizer. Aquilo que surge nas redes sociais não é aleatório. E até mais, porque... Um partido na oposição, desculpa por interromper, um partido na oposição se vê à vontade em fazer política sabendo que o diretor do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado tem pretensões em assumir a presidência da República? Pois, essa aqui é a questão, é aí onde eu ia chegar. Até mais, porque o senhor general Miala, sendo general, e provavelmente no ativo, em comissão de serviço, como chefe do Serviço de Informações, que é um órgão republicano, nem nunca devia se admitir a possibilidade de o nome dele aparecer como putativo candidato à liderança do país como cabeça de lista do MPLA. Né? Porque isso fere exatamente o princípio republicano do próprio serviço, como fere o princípio republicano das próprias Forças Armadas. Então, esta hipótese, se fosse esta a intenção do próprio MPLA, e se esta até é a aspiração do senhor general Miala, a primeira coisa que ele devia fazer é demarcar-se da função de chefe do SINS e até pedir para que fosse reformado como general e aí estar em condições de fazer política. Mas não é o que acontece. O que acontece é que o senhor general Miala serve-se da função do chefe do SINS para capitalizar a sua imagem. E é isso que faz com que apareçam esses panfletos nas redes sociais, porque isso é capitalizado, precisamente pela função que ele ocupa. Né? A questão que se coloca é, de onde vem o protagonismo do senhor general Miala? Eu não conheço a produção intelectual do senhor general Miala, não sei se alguém conhece. O senhor general Miala ficou 12 anos inativo e ninguém conhece atividade relevante para a sociedade do senhor general Miala, não sei se alguém conhece. Então, onde é que as pessoas podem ir buscar capital político, capital intelectual, para o senhor general a ser visto como putativo candidato à presidência da República? Essa aqui é a questão. Então, esta é a forma que o senhor general usa para capitalizar a sua imagem, servindo-se precisamente da função de ser o chefe do Serviço de Informações. Por isso é que essas
essas propagandas, esses panfletos, surgem nas redes sociais. Poxa, para fecharmos este assunto e olharmos para o país, por que resolveu traçar o perfil do general Miala e até, como disse, perdeu a consideração por ele apenas depois de ter sido punido? Pelos atos criminosos que ele assumiu ou decidiu tomar. Porque se não tivesse tomado ou assumido nenhuma posição criminosa, é claro que eu não teria nenhuma necessidade e continuaria a ter, como sempre tive, o mesmo respeito e consideração que devo a todas as pessoas. Aliás, eu não, pelo menos eu fui educado, não para respeitar as pessoas, porque são entidades, porque têm cargos, porque têm isso. Mas o nosso próprio processo de crescimento impõe um certo nível de hierarquia, né, em relação aos outros, em função da própria idade. Né? Quando uma pessoa é mais velha, deve ser respeitada. E deve respeitar os mais novos. E é isso que norteou a nossa educação. Nós sempre vimos os mais velhos como pessoas a respeitar. E sempre fomos educados que, como mais velhos, devemos respeitar os mais novos. Não é? Porque eu estive, por exemplo, a comentar determinadas situações com um primo meu que já tem 72 anos. E o meu primo disse uma coisa. Quando nós somos mais velhos, nós não precisamos de tomar decisões porque somos muito inteligentes, porque somos os chefes. Não, nós temos de tomar decisões como mais velhos. Eu hoje tenho 54 anos de idade. Por que é que eu vou tomar uma decisão que prejudique, por exemplo, o amigo Avelino, que deve ser 10 anos ou mais do que isso, mais novo do que eu, quando eu ainda que viver mais 30 anos, já não vai ser com vigor, vai ser exatamente para a decadência. Eu tenho de pensar, independentemente de tudo, de ter filhos, de ter não sei quantos, mas há coisas que nos acontecem que às vezes os filhos não estão lá. Então eu tenho de pensar que o amigo Avelino, até eventualmente, se calhar o destino de alguma maneira fez com que alguma vez na vida nos encontrássemos. Pode ser a pessoa mais nova do que eu lá mais à frente posso encontrar para... Então, quero com isso concluir que é um assunto pessoal. Bom, se é um assunto pessoal, só ele pode dizer. Se é um assunto pessoal, só ele pode dizer. E até mais, amigo Avelino. Há coisas que... E por isso é que isso foi feito. Porque nós não temos como compreender determinadas posições. Não é possível compreender isso. Porque o senhor general Miala conseguiu, não sei como, aproximar alguém de um irmão meu mais velho para ir transmitir uma mentira de que eu estava suspenso do serviço. É para ver como é que essas pessoas não podem ser pessoas mentalmente sãs. Não é possível. Apareceu um indivíduo, desculpa, só estranho, que eu não sei quem é, o meu irmão também diz que conheceu a partir de alguém, que eu não sei de onde é que começa a conversa, que vai dizer ao meu irmão que eu estava suspenso do serviço quando eu nunca estive suspenso. E que vai, inclusive, traçar um perfil meu, que ele é um indivíduo competente, que o chefe tinha muitas perspectivas com ele, que estava para ser promovido e não sei quantos. Só que o meu irmão tinha informação e o meu irmão disse, não, eu sei que o meu irmão pediu exoneração do cargo que tinha. Mas agora, se ele está suspenso, a não ser que o chefe interpretou isso como uma afronta. E o meu irmão disse claramente a essa pessoa que quando assim acontece, isso só pode ser inveja, não pode ser outra coisa. E foi assim que ele despachou esse indivíduo. Agora, quando o amigo Avelino quer saber se há alguma coisa pessoal ou não, se há alguma coisa pessoal, só pode ser inveja. Né? Porque a nossa relação sempre foi institucional. Né? E é na base da relação institucional que nós sempre lidamos com o respeito e a consideração que cada um, até certo momento, demonstrou ter pelo outro. Né? Agora, quando se tomam decisões à margem dos regulamentos, à margem dos estatutos, à margem da Constituição, para prejudicar
de forma abusiva alguém, nós não temos como compreender isso. E é disso que decorre o perfil que foi precisamente traçado. Muito bem, falamos então da gestão política e econômica do país. No primeiro livro, o livro sobre a violência do Estado, diz com frontalidade que a violência a que se refere resulta da péssima maneira da governação e na insensibilidade da classe política governante para com os problemas que afetam a maioria das pessoas. Do que resulta esta insensibilidade governativa? Bom, nós conhecemos o país que vivemos. Uhum. E, como dizia, esse título, Estado de Violência, Violência de Estado, é uma coisa, amigo Avelino, que devia chamar a atenção a quem governa e as pessoas que estão em posição de liderança a saber ponderar os seus atos. E repare que as decisões, por exemplo, vamos voltar a essa situação, o senhor general Miala tomou precisamente de se fazer uma crítica à forma como quem lidera decide em relação a problemas. E não é só a problemas, há coisas até que não são problemas, né? Criam-se problemas onde realmente deviam existir soluções. E nós criamos problemas, tomamos decisões para prejudicar pessoas, para até certo ponto criar condições para eliminar fisicamente essas pessoas, sem razão aparente. E isto é só um exemplo, não é uma coisa que acontece de forma aleatória. É uma coisa que acontece de forma pensada e porque essas pessoas querem salvaguardar os seus interesses particulares, né? E é disso que, em função, digamos assim, do posicionamento que essas pessoas ocupam ao nível dos órgãos do aparelho do Estado, ao nível dos órgãos de governação, que nós vemos que os problemas que deviam ter solução simples não têm, né? Vou lhe dizer uma coisa, e isso está nesse livro. A pessoa que propôs para que o presidente da República, João Lourenço, levasse a cabo uma agenda de reconciliação, como o aspecto fundamental para o seu legado após a saída da presidência da República, fui eu. E foi dessa proposta que resultou a Civicop. Hoje, o papel que a Civicop está a desempenhar, em vez de vir no sentido de harmonizar as relações políticas, as relações sociais, as relações entre o próprio Estado e a sociedade, está a ser usado para criar mais clivagens. Clivagens políticas. O presidente João Lourenço tem ciência disso? Não sei, mas fui eu, e isso está no livro. E eles sabem, o próprio general Miala sabe que fui eu. Não é só o general Miala, as pessoas que trabalharam no documento, que eu não vou aqui citar, que na altura apareceram, como estamos aqui, o computador está aí, a proposta foi feita, ele anuiu, mandou que se trabalhasse naquilo, que se levasse à consideração do presidente da República, foi eu, por iniciativa minha. Quem teria interesse em desvirtuar os objetivos da Civicop? Bom, não sei, isso é quem eu não trabalho na Civicop, eu não estou inserido em nenhum, não sei, departamento, em nenhuma área da Civicop, mas nós vemos o que é que está a acontecer com a Civicop. O espírito não era esse. O espírito era exatamente de promover uma verdadeira reconciliação. E aquilo que nós esperávamos, eu quando comecei a pensar, dar o meu contributo para ajudar a governação do presidente João Lourenço, foi precisamente no sentido de ver o presidente a ser capaz de normalizar o funcionamento das instituições e não de criar um ambiente de tensão política, de tensão social como este que estamos a viver hoje. E isso tudo porque as decisões que se tomam nunca vão no sentido de se criar essa harmonia que o país precisa de ter. Eu estive a falar há tempos com uma pessoa amiga que é até membro do Biro Político do MPLA, que não interessa aqui citar. E eu disse, nós temos problemas de... Quem governa tem problemas de se relacionar com a sociedade.
E este é que é o problema, porque o problema não é a crise econômica, o problema não é... Não, o problema é um problema de relação entre o Estado, entre aspas, digamos assim, e a sociedade. Porque tudo aquilo que não é pensamento, que vai ao encontro daquilo que é o pensamento de quem governa, é tido como um pensamento maligno. E isso é que está mal. Porque nós devemos acolher o pensamento de outras pessoas, desde que isso não fira a sensibilidade de ninguém. E desde que isso possa ser acolhido ou não. Mas o lema do primeiro mandato do presidente João Lourenço não foi corrigir o que está mal e melhorar o que está bem? Não se fez essa correção? Bom, eu acredito que não. Acredito que não, porque isso está também no meu primeiro livro sobre Estado de Violência e Violência de Estado. E, aliás, como lhe disse, eu tinha um cargo pelo qual eu prescindi, porque percebi logo no início que nós não estávamos a ir pelo caminho que era esperado. E eu preferi sair. Estará o presidente a ser mal aconselhado? Não sei se estará a ser mal aconselhado. A questão é que o presidente não deve só esperar ser aconselhado. O presidente deve ter também iniciativa própria. O presidente João Lourenço, ao chegar ao poder, tinha de ter uma visão própria de como é que ele gostaria de ver resolvidos os problemas. E daí é que podia, então, ver que conselhos é que ele devia ou não acolher. Agora, essa coisa de se tentar, não, está a ser mal aconselhado, bom, não é bem assim. Pode, de alguma forma, receber sempre uma ou outra influência. Mas a decisão final compete a ele. E não é esse o entendimento que tem, de que o presidente tem... Não, até porque primeiro é que quem escolhe os conselheiros, ou os assessores, ou os ministros, ou os chefes, até os juízes dos tribunais, é o próprio presidente. Então, é verdade que nós temos uma noção, e isso é um outro problema. Nós temos muitas vezes uma noção de que se eu sou amigo do A e sou promovido para a função X, em vez de pensar que tenho de ajudar esta pessoa a trabalhar como deve ser e a apresentar resultados palpáveis, não, eu penso que eu sou protegido dessa pessoa e faço o que eu quero. Que é o que está a acontecer, por exemplo, com o senhor general Mial. Em algum momento o país, na sua visão, esteve a andar nos devidos carris desde 2017, que olhar para... Não, eu não diria que esteve a andar nos seus devidos carris. O que eu digo sempre, e isso está escrito, é que Lourenço demonstrou que estava interessado numa agenda que visava a melhoria do funcionamento das instituições. Esta intenção foi demonstrada e foram dados passos nesse sentido. E quando é que abandonou a agenda? Se é que abandonou? Vamos lá chegar. Veja uma coisa. Eu também fui uma das pessoas que, no quadro de algumas propostas que estavam a ser apresentadas para o Presidente da República, que eu propus que o Presidente se abrisse para a sociedade, dialogasse com a sociedade. E foi no âmbito dessa proposta que o presidente recebeu aquele grupo de pessoas da sociedade civil, onde esteve o Lato Beirão, o Sérgio Calundungo, depois o Rafael Marques e outras figuras. Esta proposta também partiu de mim. E era precisamente para que isso fosse uma plataforma, não só para atenuar a crítica em relação a atividade do governo, mas, sobretudo, para a abertura para se dialogar com a sociedade e mais facilmente se chegarem às soluções dos problemas. Veja uma coisa. O presidente recebeu essas pessoas num primeiro encontro. Isto serviu para quê? Nós temos de nos perguntar, serviu para quê? O presidente condecorou o Rafael Marques pelo trabalho que ele sempre fez em prol da democracia, da defesa dos direitos humanos e da boa governação. Hoje o Rafael Marques
denuncia os mesmos problemas que denunciava no passado. E o presidente não toma nenhuma decisão sobre isso. Por quê? Porque eu não sei. O presidente só pode dizer. Então, nós todos estamos em condições de cada um tirar as suas ilações do que aconteceu. Fala que reiterando às vezes que encetou vários contactos para que, digamos, que o país entrasse na normalidade com a criação da Civilcop, com a abertura, a recepção por parte de individualidades da sociedade civil. Hoje tem a mesma abertura para chegar-se à presidência da República e sugerir ou apresentar Não. Aqui, se calhar, o amigo Avelino entendeu muito mal. Não foram contactos, foram documentos que eu tive a iniciativa... Por via destes documentos com essa Sim, mas no quadro, tem a mesma intenção... No quadro da atividade que eu exercia dentro do serviço. Hoje, enquanto acadêmico, enquanto cidadão, não há essa abertura? Não, quer dizer, não é que não haja, eu posso continuar a fazer, até porque muitos desses documentos, quando eu fiz na altura porque o Dr. Mário Pinto Andrade pediu-me, disse que o presidente tinha falado com ele, que precisava da ajuda e tal, e não sei. E foi no quadro que eu fui fazendo, não fiz só esse, fiz muitos, que na altura entreguei ao próprio Dr. Mário, entreguei ao mais velho, na altura diretor adjunto do gabinete do presidente, creio, o Ferreira Júnior. Então fui fazendo e dando, digamos, as diretrizes, né, daquilo que a sociedade se calhar podia esperar que viesse a ser a governação do presidente João Lourenço, e na altura ainda nem havia o tal slogan de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, né? Mas era preciso exatamente ver o que era preciso fazer, e fui fazendo e fiz. Mas, e nessa altura eu não estava ainda a trabalhar também, porque tinha vindo de fora e não estava recolocado, e assim que eu fui recolocado, foi então alguns desses documentos que eu já tinha elaborado, que eu passei para a chefia. E a chefia acolheu algumas dessas propostas, elevou ao nível do presidente da República, e o presidente da República também acolheu e tomou essas decisões. Mas essas decisões não eram para se ficar por aí, era exatamente para se abrir uma porta, ainda que não fosse o próprio presidente da República. Mas o presidente da República deu um passo que fez com que granjeasse grande prestígio perante a sociedade, granjeasse apoio, né? Então, era preciso abrir essa porta. E quando essas pessoas tivessem os problemas que deviam apresentar para a governação, para que eles fossem solucionados, em função daquilo que são as prioridades, em função daquilo que são as queixas sociais, pudessem fazê-lo por alguma via que o presidente viesse a deixar aberto, né? E é claro que isso, né, de alguma forma teria contribuído para que alguns problemas fossem resolvidos. Assim como se abandonasse essa prática de pensar que o pensar diferente é perigoso, né? Não havia esse choque com a sociedade. Isso tudo teria acabado, teria reduzido. E as pessoas sabiam que eu tenho a minha maneira de pensar, vou apresentar ao órgão X, Y ou Z, ou a pessoa tal, Y ou Z, né? E essa pessoa vai acolher, não vai achar isso como uma afronta, como um pensamento perigoso, como é da oposição, mas a oposição está aí, está no parlamento, que é um órgão de soberania. Então, por que o cidadão comum não pode pensar como um indivíduo da oposição? A oposição não é ilegal, né? Então, e nós somos cidadãos diversos, somos diferentes, uns vieram do sítio X, outros vieram do sítio Y, cada um tem a sua educação, tem o seu meio que frequenta, houve os problemas que houve, que outros não ouvem. Então, nós não podemos pensar todos da mesma forma. Agora, é preciso que haja, além de tolerância, é preciso que haja compreensão, e é preciso que essa compreensão nos leve a perceber que as queixas só existem porque os problemas existem. E elas não existem porque as pessoas têm vontade de falar mal do governo. Não, mas porque as pessoas querem ver os problemas solucionados. Uma das bandeiras do presidente João Lourenço, quer no primeiro mandato, quer agora neste segundo mandato, tem que ver com o combate à corrupção. Que avaliação faz do combate à corrupção
levado a cabo pelo presidente João Lourenço? Não existe combate à corrupção. Não existe combate à corrupção. E o que é que existe? Nada. Não existe nada. A corrupção se mantém tal como sempre existiu. E a impunidade? O presidente da República falou recentemente de que... Não existe impunidade, não existe, digamos assim, nós estamos aqui a falar, este livro é um exemplo de impunidade. É um exemplo de impunidade. Não existe. Há pessoas que se sentem intocáveis e é aquilo que nós estamos aqui a dizer. Quando o indivíduo tem uma determinada responsabilidade, ele avalia as consequências das suas decisões. Né? E sabe que o nível de responsabilidade que tem, as consequências que poderão advir de uma decisão mal tomada serão essas. Quando isso não existe, é porque a impunidade está aí. Eu volto a perguntar, o presidente está ciente disso? Claro que está. Então, como é que o presidente não vai estar ciente disso se as coisas acontecem todos os dias, são faladas? Eu não disse que há um grupo de jovens. Nem eu próprio, não tive essa iniciativa. A iniciativa que eu tive é exatamente de deixar isto como um registro histórico. Porque o livro está a fazer o seu caminho e vai ficar para a história. Independentemente dos prejuízos que me tenha estado a causar. Mas o livro vai ficar para a história. E esses jovens vieram ter comigo e disseram, não, nós temos que chamar a razão às instituições. E dirigiram uma carta à Presidência da República. Vamos ver se a Presidência da República responde. E anexaram um documento que eu fiz e está assinado por mim. Vamos ver se a Presidência da República responde. Vamos ver se a Procuradoria responde, porque a Procuradoria também recebeu o documento. Então, essas questões não podem ser vistas como o presidente não sabendo. Pode até não saber, mas se o presidente não sabe, há quem sabe. Eu, por exemplo, não sou muito de escrever e por aí fora e tudo mais. Mas fui forçado a escrever, a semana passada, creio, 2 artigos que foram publicados no site Kazongo, a falar sobre essa situação. Porque, pronto, uma coisa é ler um livro de 400 páginas. Outra coisa é ler um artigo de 1,5 páginas ou coisa assim parecida, e hoje nas redes sociais, que é muito fácil. E isso está aí. E os aspectos são praticamente, mais ou menos, aquilo que está no livro. Então, isso já lá vai uma semana. Não estou a dizer que os órgãos têm imediatamente de tomar alguma decisão, mas isso circula. E se circula, nos meios em que circula, que eu acho que até em determinados grupos devem existir pessoas, e é normal que existam pessoas que façam a filtragem da informação que passa por aí. Entende que não há, para os órgãos de decisão. Entende não haver no país um combate à corrupção? Como é que se justifica a ida ao julgamento de certas figuras por alegados atos que lesaram o Estado angolano? Isto não é combate à corrupção. O facto de algumas pessoas serem julgadas ou condenadas por aí fora não é combate à corrupção. Porque o combate à corrupção não tem precisamente a ver, ou a corrupção, para não falarmos do combate. A corrupção não tem precisamente a ver só com o peculato, ou a má gestão, ou o suborno, ou outra coisa qualquer, não. A corrupção tem precisamente a ver com a forma como as pessoas chegam às posições que chegam. Como é que elas chegam? Não é, na maior parte dos casos, não é por mérito. É porque são favorecidas. É aí que começa a corrupção. E é o que eu estava aqui a dizer. A partir do momento que eu sou nomeado para um determinado cargo, porque sou amigo de quem me nomeou, eu, em vez de cumprir com a minha função, no sentido de produzir resultados efetivos, eu me sinto protegido. E faço e desfaço. E denúncias como essa todos os dias. E o problema, muitas vezes, as pessoas dizem, não, mas as pessoas falam, não apresentam provas. Está bem. Não custa nada mandar aferir e ver depois se as provas existem ou não existem. O livro está aí. Né? Os jovens estão a pedir um inquérito ao SINS.
Eu, particularmente, sou daquelas pessoas, e até pela sensibilidade que tenho, né? Entendo que é muito mal mesmo, se isto vier a acontecer. Porque o senhor general Miala devia ter sensibilidade suficiente para não deixar que isso acontecesse, que se encontrasse um mecanismo, e acredito, espero, né, se alguma coisa o presidente decidir fazer, né, que se procure resolver a situação fora de um quadro bastante mediático, né, porque não é bom para uma instituição como o SINCE ter que trazer para fora situações que são muito negativas para a imagem da sociedade e do próprio governo. Fala no seu livro que os 3 movimentos de libertação nacional que conduziram a luta armada contra a colonização portuguesa não foram capazes de concretizar os sonhos de muitos angolanos depois da independência nacional. Hoje, que avaliação faz da relação destes movimentos? Da relação entre os movimentos? Exatamente, entre os movimentos. É aquela que nós temos estado a assistir, desculpa. A relação entre o MPLA e o UNITA continua a ser uma relação de animosidade. A FNLA quase que já não existe e não incomoda o MPLA. Desculpa, mas o maior perigo, o MPLA continua a interpretar assim. A UNITA continua a ser um perigo. E a relação de animosidade entre o MPLA e a UNITA continua a existir, que é o que não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz sentido. Porque no afã de se combater a UNITA, cometem-se erros flagrantes que podiam facilmente ser evitados. Vê o que aconteceu no dia 13, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. É uma vergonha. É uma vergonha. E são situações facilmente resolúveis. Nem que a intenção fosse, digamos assim, barrar a entrada do Venâncio Mondlane, como se diz. Isso não havia necessidade de se privar passaporte, ficar horas. Não! É um procedimento normal. É uma questão de soberania até. Né? As autoridades têm o poder de decidir quem entra e quem não entra no país. E basta que o indivíduo chegue na fronteira e quem lá estiver esteja devidamente orientado e dê a informação de que o senhor não está autorizado a entrar no país. Até porque não haverá necessidade de se explicar porque é que não está autorizado. O governo nem tem necessidade disso. E mais, a nossa lei, até o nosso atual regime jurídico sobre os estrangeiros, até legislou isso. Né? Está lá na lei. Né? Porque quando disseram ao Venâncio que o problema era da lei, a lei tinha alguma tipificação em relação à recusa de entrada, ele foi consultar a lei, porque a lei é pública, está na internet, está não sei o que, está lá. Então, isto não tem necessariamente de levar a que o passaporte seja apreendido, fiquem horas e horas e tudo mais. Não. O que se passou é o quê? É a intenção de boicotar a atividade que a UNITA estava a realizar. Né? E maltratam-se pessoas estrangeiras que não têm nada a ver com isso. Epa, o Venâncio chegou, a intenção é impedir que o Venâncio entre, entregou o seu passaporte. Olha, o senhor não está habilitado para entrar no país. 50 anos depois do alcance da independência, há ainda razões para estas quesilhas? Bom, isso quem pode dizer é quem toma as decisões. Agora, eu enquanto cidadão, enquanto uma pessoa atenta aos problemas do país e até enquanto alguém que se preocupa com o desempenho até do próprio governo, porque é bom para todos nós quando o governo tem um bom desempenho. E é isso que nós queremos. A luta que se faz é precisamente para que o governo tenha um bom desempenho. Porque se o governo tiver um bom desempenho, são os próprios governantes que saem a ganhar com isso. São os governantes que são estimados, são admirados, são respeitados. Né? E então isso é bom. É o país que desenvolve. São os problemas das pessoas que são solucionados. Isso é bom. Agora,
Se não se pensa assim, pensa-se que para se conservar o poder tem que ser num ambiente de animosidade, tem que ser num ambiente de violência, tem que ser num ambiente em que nós colocamos as pessoas sob pressão, né, coagidas, né? Bom, eu não sei até que ponto quem pensa assim acha que este é o melhor caminho que se deve levar. E como disse aqui, né, eu em 2017, embora com algum ceticismo, mas também pensava que era preciso dar o benefício da dúvida em relação àquilo que viria a ser a governação do presidente João Lourenço. E dispusemos-nos a ajudar, apresentando propostas para ver como a situação podia ser normalizada para o bem de todos nós. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Hoje, os angolanos têm razões para celebrar o cinquentenário da independência? Bom, o que eu digo sempre é que nós não podemos confundir a data da independência com a liberdade. Uma coisa é a independência, outra coisa é a liberdade. Portugal, se bem me lembro, eu até estou a fazer algumas pesquisas sobre isso, teve a sua independência, creio que em 1311, qualquer coisa assim. Pelo menos acho que foi século XIV, por aí. Mas a data da celebração da liberdade é 25 de abril de 74. Porque ao longo desse tempo foram regimes de ditadura. E as ditaduras... O que quero com isso dizer? As ditaduras não proporcionam liberdades. As ditaduras coartam liberdades, limitam liberdades. Angola, segundo a lei, é um Estado democrático de direito. Mas é aquilo que eu defino no meu livro, é uma anocracia. Uma anocracia é precisamente uma anomalia. Uma coisa é dizer que é um Estado democrático e de direito, do ponto de vista formal. Outra coisa são assumir práticas de uma ditadura. Isso, os estudiosos que analisam essas matérias hoje, os regimes dessa natureza são piores que as ditaduras absolutas. Porque, por isso é que se trata de uma anomalia. Quando é uma anomalia, quando nós temos um regime anômalo, este regime não tem como proporcionar bem-estar para os cidadãos. E essa é a realidade do nosso país. Não é uma democracia plena, pode não ser uma ditadura, mas é uma anocracia, que é pior que a ditadura. Né? Porque, em certa medida, e é aquilo que estávamos aqui a dizer, tentou-se tomar alguma decisão para boicotar a atividade da UNITA. O que é que aconteceu? Privaram-se pessoas durante 8 horas sem sequer ter nenhuma assistência, nem já água para beber. Isso em nenhuma ditadura não acontece, porque há ditaduras até que se regem por certos princípios que visam exatamente a salvaguarda da integridade das pessoas. Está vendo? Mas nós não fizemos exatamente o contrário, porque em condições normais, uma ditadura, até pelos princípios que... E nós vivemos isso aqui em Angola. Você, se calhar, é mais novo, não viveu esse período, de 75, pelo menos até 91, 92. Mas nós vivemos isso. A nossa juventude, ou o início da nossa juventude, foi precisamente isto. Né? Haviam princípios que eram invioláveis. Né? E é o que não se verifica hoje. Se calhar, antigamente, em função daquilo que era a natureza, por exemplo, de um serviço hoje como o SINS, se calhar o senhor general seria capaz de tomar uma decisão fora daquilo que estava estatuído ou regulado no próprio regulamento de disciplina, que era rígido. Era rígido, era obrigatório e era inviolável. Né? Estamos a falar de um regime que era uma ditadura formal. Né? Hoje nós somos uma democracia formal.
Mas depois se tomam atitudes como essa, porque as pessoas, reparam uma coisa, há vários exercícios para se tentar justificar o que aconteceu. E isso ainda é pior, porque o que está a ser discutido, ou o que deve ser discutido, não é o facto de ter havido a recusa de entrada. Não é isso. É o facto das pessoas terem sido submetidas a um tratamento desumano. É isso que está em causa. Porque é isso que eu estou aqui a dizer. Se você chega numa fronteira, eu cheguei uma vez a Londres, não falo inglês fluentemente, entreguei o meu passaporte. Estávamos a nos desentender com a senhora da migração. Ela levantou-se, foi buscar um indivíduo para vir traduzir. O indivíduo veio, falou inglês, falou francês, eu falo melhor em francês, mas disse-lhe que era angolano, então falamos em português. A senhora fez determinadas perguntas. Mas quando eu vi que estava a complicar, eu disse ao indivíduo, diz à senhora, que eu no meu país tenho responsabilidades também. E eu não ia sair do meu país para vir aqui, para ficar. Então, ela tem o direito de dizer se eu posso ou não entrar. Não faz as perguntas que eu já tinha de responder, já respondi. E ele passou a informação à senhora, que eu não estava a gostar das perguntas que ela estava a fazer. E ela logo a seguir desculpou-se, disse, não, desculpa, que ele é bem-vindo e não sei quantos, por aí fora, e tá. E lá o senhor transmitiu, não, ela já desculpou-se, não sei o quê, e pronto, pegou, põe aqui o dedo, pôs o dedo, carimbou o passaporte e passei. Não precisou de meter lá 8 horas à espera porque não podia entrar. Não, era basta dizer, o senhor não está, obrigado, não está habilitado a entrar. E por isso não pode entrar. Pronto, é conduzido à área onde devia esperar para ser repatriado. E o problema ficava resolvido. Não é necessário isso. E isso são experiências. Eu tive no SME em comissão de serviço e sei muito bem como é que isso deve funcionar. Né? Então, nós temos de nos preocupar quando situações como essas, e não é porque é um ex-presidente, não é porque é um ex-primeiro-ministro, não é nada disso. Porque as necessidades de um ex-presidente e de um ex-primeiro-ministro em relação às necessidades de um cidadão comum, de beber água ou de comer, são as mesmas. Né? Então, é o tratamento que se dá às pessoas. Porque se fosse um cidadão comum que estivesse a ser impedido de entrar, sem a necessidade de se boicotar a atividade da UNITA, isso não teria acontecido. Estamos aqui a falar da relação entre os partidos, com destaque aqui para a relação entre o MPLA e a UNITA. Vamos agora olhar para aquilo que é propriamente a política partidária. O MPLA vai realizar o Congresso Ordinário em 2026, a UNITA realiza este ano. Para a questão do MPLA enquanto partido que está a governar, como é que olha para a possível transição na liderança no seio do MPLA? Bom, eu não estudo o MPLA, eu também não estudo a UNITA. O que eu estudo é exatamente o exercício da governação e como isto tem impacto na vida das pessoas. Mas a liderança partidária também tem forte influência naquilo que eu exercício. Pode ter forte influência. A questão é que aquilo que se passa propriamente no interior do partido, para mim, diz muito pouco. Agora, o que é que acontece? O que acontece, e esta é a minha percepção, é que não existe uma relação estreita, e como devia ser, entre o partido e o governo. Isso já foi assim, sempre foi assim. E isso, de alguma forma, também influencia no próprio exercício negativo da governação. E também, depois tem influência no próprio processo, digamos assim, das sucessões ou das transições, como se quiser, ao nível do próprio partido. Agora, não sei o que pode acontecer com a realização do Congresso. Eu sei que uma das questões em voga atualmente em relação ao MPLA é a abertura democrática que determinados setores do MPLA
reclamam e acham que deve existir. E a atual tendência, que me parece existir, da parte do presidente João Lourenço, que deve existir um processo similar ao que houve com a saída do presidente Zé Eduardo dos Santos. Olha, o que é que acontece? Para quem pensa, não sei se é este o pensamento do presidente João Lourenço, mas se o presidente João Lourenço pensa desta forma, que tem de fazer um processo transicional, como foi feito em relação ao presidente João Lourenço, ao presidente Zé Eduardo dos Santos, para ele próprio, isto não garante estabilidade para o partido. É muito mais perigoso. É muito melhor que haja uma diversificação, haja uma competitividade, haja um processo transparente e democrático e que ganhe aquele que em melhores condições tiver de ganhar. Né? Porque se for uma pessoa mais ponderada e com capacidade de ouvir os vários segmentos do partido, os vários segmentos da sociedade, estará em melhores condições de evitar os mesmos erros que se cometeram com a transição que houve em relação ao presidente Zé Eduardo dos Santos para o presidente João Lourenço, aproveitando exatamente esta experiência. Essas tendências, e foi precisamente o que aconteceu com o presidente João Lourenço. O presidente João Lourenço inicialmente demonstrou que queria ter um posicionamento próprio, queria ter um direcionamento próprio, queria ter um alinhamento próprio. Mas depois mudou. Né? Queria ter o mesmo protagonismo que o presidente Eduardo dos Santos teve. E eu, por acaso, também já escrevi sobre isso. Isso já não vai acontecer no MPLA. O presidente Eduardo dos Santos criou, digamos assim, determinadas raízes, criou determinados laços em função do contexto que ele assumiu a liderança do país e do partido, e do percurso que teve, que foram de 38 anos. Daqui para frente, já nenhum presidente do MPLA terá a possibilidade de ficar à frente do MPLA durante 38 anos. Já não vai acontecer. Né? Então, digamos assim, um esforço inglório querer ter o mesmo protagonismo que o presidente Eduardo dos Santos teve. Não, o presidente João Lourenço devia vir com a sua agenda, saber conquistar os diversos setores, ter uma forma de direcionar a política do partido própria e não pensar que devia alcançar ou ter o mesmo carisma que o presidente Eduardo dos Santos teve. Podia, inclusive, se quisesse, até, superar o carisma que o presidente Eduardo teve dentro do partido. E isso não aconteceu. O que é que está a acontecer hoje? O que está a acontecer hoje, isso é uma coisa que eu estou a trazer, inclusive, no meu próximo livro. Hoje está a acontecer uma coisa que, quando nós pensávamos que devíamos ajudar o presidente João Lourenço, estávamos precisamente a pensar que era isso que se devia evitar. Hoje o presidente João Lourenço está exatamente preocupado com o seu futuro político. E é isso que nós não queríamos mais. O presidente, quer dizer, está a pensar o que é que vai acontecer quando sair do poder. Quando o presidente... Era evitável esta... Com certeza, com certeza. Quando o presidente tinha todas as condições para sair de forma airosa, né, sem essa preocupação, cumpriu a sua missão, bem cumprida, apresentou resultados, estão aí, o povo está satisfeito, e abandona a vida política e vai fazer a sua vida particular, cuidando dos seus negócios, escrevendo as suas memórias e fazendo outras coisas. Agora, é claro que, e não é só o presidente João Lourenço, não é só o presidente João Lourenço, todas as pessoas que estão hoje ao nível do governo, ao nível de todo o aparelho do Estado, estão precisamente preocupadas em relação àquilo que os vai acontecer quando abandonarem o poder. E isso era uma coisa que, quer dizer, pelo menos eu
tinha alguma esperança de que isso não viesse a acontecer. Muito bem, nós estamos a terminar, são agora 18 horas mais 55 minutos. Resta-nos apenas tempo para agradecermos aqui a disponibilidade de Miguel Ângelo, académico, com 2 obras à disposição dos angolanos, tem que ver com a violência do Estado, agora Angola na era da pós-verdade, do Estado de desalento e o desalento do Estado. Nós uma vez mais agradecemos pela disponibilidade. Sou eu que agradeço, amigo Avelino, agradeço a disponibilidade da Rádio Essencial para abordar determinados assuntos, até certo ponto sensíveis, e mais uma vez o meu muito obrigado. Muito bem, nós agradecemos igualmente a si que nos acompanhou. O Essencial Entrevista tem reposição amanhã. Ficam os cumprimentos de Helder de Oliveira, Mercedes de Andrade e também Milton Ventura, que garantiram a técnica. Nós voltamos à próxima semana. Até lá.